Se você quer saber, nós vamos te contar. Quem pergunta quer saber. O programa que descomplica o espiritismo e te conecta com a verdade. Suas perguntas, nossas respostas. Se você gostar do nosso programa, curta, compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Prezados companheiros, prezados amigos, amigas da nossa Rádio Meimei, estamos aqui de volta com esse pequeno espaço que dedicamos a você, justamente para responder perguntas, questões, comentar algumas observações feitas por ouvintes e que serão de grande oportunidade, de grande aprendizado para todos nós, porque se trata de uma visão espírita da vida. Nós estamos trabalhando com conceitos espíritas. Esse conceito que faz parte dos princípios da doutrina, que foi codificado por Allan Kardec nos meados do século XIX e que revive em espírito e verdade os ensinamentos de Jesus. Você pode participar. Você pode participar enviando questões para o nosso programa, dando a sua contribuição, que é muito importante, a fim de que estejamos fazendo aquilo que é fundamental para podermos dar um avanço cada vez mais no conhecimento. Nós vamos dar para você aqui o contato da Rádio Meimei. Se você quiser, se estiver aqui no Brasil, é 1414, que é o código, 998-344781. Repito, 998-344781, código 14. Se você estiver no exterior, em outro país, você acrescente aí no início dessa numeração 55, que é o código para o exterior. Nós fomos convidados, certa ocasião, a orar por um homem que acabara de desencarnar numa residência aqui da nossa cidade. Seu corpo, já rígido, mostrava uma face lívida, marcada pelo sofrimento, enquanto sua filha chorava, desalentada, dizendo mais ou menos isso: pai, não é possível, o senhor estava com a gente aqui agora há pouco, conversando, falando dos seus planos de vida, demonstrando vontade, demonstrando alegria de viver. E agora, pai, o senhor está aqui diante de nós apenas com o seu corpo, mas deixando a sensação de que você está presente. Eu acho que você está presente. Eu não quero perdê-lo. Não quero que o senhor vá embora. Fique com a gente. Nós o amamos muito. A mensagem da filha, uma mensagem bastante clara e também de um espírito esclarecido, mostrava-se bastante segura e muito própria, muito apropriada para aquele momento. Mas em termos de saúde, de recuperação da vida, não havia mais o que fazer. Aquele homem que, como disse sua filha, estava disposto a viver, já não estava ali, com o seu cadáver, apenas o cadáver, apenas o corpo. E o lamento da filha fazia doer o coração. Estávamos algumas pessoas da família e apreciarmos essa cena. Você gostava muito de seu pai, não é, fulana? Falei. Claro, eu o amo agora ainda mais, disse ela. Não é porque ele morreu que eu vou deixá-lo de amar. Ele é meu pai. Continuará sendo meu pai, querido. Porque ele está em meu coração. O importante agora, disse a ela, é aceitar a realidade da vida,
ter consciência de que a vida continua e orar por ele, não é, meu filho? Sim, disse ela, eu vou rezar por ele. Ele será sempre meu pai querido, que eu amo muito, ela repetiu. Nós citamos esse quadro apenas para mostrar uma situação, a partida de um ente querido, de uma maneira assim repentina, e que já deixa, desde já, muita saudade no coração dos seus filhos. Principalmente dessa filha que demonstrou um amor muito grande pelo seu pai. É um amor humano, mas é um amor de filha. O tema que vamos comentar hoje vem a propósito de uma situação que foi levantada por um dos nossos ouvintes Momento Espírita, mas que não tem nenhuma relação direta com esse caso. Foi um outro caso. Isso algum tempo atrás, né? Nós pegamos aqui dos nossos arquivos essa questão que uma ouvinte passou para nós. Sou de família católica, aprendi desde criança que devemos orar pelas almas dos mortos, mas sei de religiões que dizem exatamente o contrário, que não devemos orar pelos mortos. Várias pessoas já me disseram, porém, que não devemos nos preocupar com aqueles que se foram, porque o destino deles já está decidido. Já está decidido, de forma irrevogável. Acho que esse tema é muito importante, porque todos nós temos familiares que já partiram, disse ela, e a lembrança deles nos comove muito. Quando oro por algum deles, chego a sentir sua presença. Quero que um comentário sobre essa questão. Prezados, para atender a essa solicitação, nós vamos dar a resposta de Allan Kardec. Como que Allan Kardec deu aos que creem na eternidade das penas, mas não acreditam na eficácia da prece pelos mortos. Esse texto de Kardec, que nós vamos ler agora em seguida, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem esse livro, procure adquirir o livro, prestar numa biblioteca espírita, ou mesmo através da internet, vocês podem encontrar aí o livro em PDF, né? É o capítulo 27, item 19, do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja o que diz Kardec. Preste bem atenção nessas palavras. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas. Num e no outro caso, portanto, a prece seria inútil, segundo essas pessoas, sem discutir a validade da crença. Kardec coloca aqui: vamos admitir por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Quer dizer, Kardec parte a discussão colocando-se no lugar dessa pessoa que não acredita na eficácia da oração pelos mortos. Então ele pergunta: se mesmo com essa hipótese é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos condenados, essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes o sofrimento? Na terra, vejam bem, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter sua liberdade, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões?
Quando alguém é atacado de uma doença incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os condenados pode estar alguém que nos seja caro, um amigo, talvez um pai, a mãe, um filho, e só porque, segundo julgais, essa crença não pode ser perdoada, poderei recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede, um bálsamo para cercar as feridas? Não farias por ela o que farias por um prisioneiro? Não lhes daria uma prova de amor, uma consolação? Não, conclui Kardec, isso não pode ser cristão. Essa crença, uma crença que endurece o coração, não pode conciliar-se com a crença em um Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor ao próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos, dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força em aurirmos de assistência moral dos que nos amam. Veja, caros ouvintes, caras ouvintes, e mesmo admitindo a eternidade das penas como ponto de partida, como fez Kardec nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, devemos considerar que o Espiritismo não admite a eternidade das penas, porque não admite a existência de um Deus violento, de um Deus vingativo. Ah, você errou? Você vai ver comigo. Você vai sofrer as consequências do seu erro. Isso é muito humano. É muito assim mesmo. Que humanidade tem nisso? Hoje nem a justiça penal, o direito penal, acaba dando aos condenados certos direitos que são reconhecidos pela lei natural. Orar pelos desencarnados é um dever moral de todos nós, principalmente se esses desencarnados são nossos entes queridos, como no caso da moça que nós citamos aí no início da nossa fala. A verdadeira prece feita de coração é um turbilhão de bons pensamentos. Carrega consigo nossos mais elevados sentimentos, as nossas mais puras intenções, a nossa fé em Deus e os nossos mais elevados propósitos de fazer o bem. E com isso ela pode servir de alívio aos que estão sofrendo. E mais do que isso, elas podem criar condições para que os bons espíritos, em nome de Deus, possam interceder em seu favor, principalmente levando em consideração a necessidade deles conferir apoio ao seu despertar para uma vida melhor, visando, portanto, claro, ao seu progresso espiritual. Ademais, a vida não teria nenhum sentido se Deus nos colocasse no mundo para viver apenas 1 ano, 10 anos, 30, 80 anos, para em seguida nos julgar para toda a eternidade e não dar nenhuma chance nenhuma de aliviar as nossas dores. O que são 80, 90 anos, 100 anos diante da eternidade? Nada. Eternidade é infinita. E além disso, esses poucos anos que nós passamos aqui na Terra, nas mais diferentes condições, serviram para decidir o nosso destino para sempre, será? Para sempre. Claro, uma pessoa que vê a vida deste ângulo, da razão e do bom senso,
não pode concordar com o castigo divino. Porque não existe castigo divino. É uma aberração. É um absurdo dos absurdos pensar que Deus castiga. Deus é o amor supremo, é o bem supremo. Deus é misericórdia. Deus nos criou, somos seus filhos. Ora, que pai vai querer prejudicar o filho? Que pai não perdoaria seu filho? Se estivesse condenado, ajudando-o a sofrer menos na prisão. Que mãe faria isso? Ora, se os pais, as mães humanas, se dão a esse tipo de intervenção em benefício dos seus entes queridos, que dirá Deus que ama infinitamente cada um de seus filhos? Como é que não vamos orar pelos que foram? Que falta de amor por aqueles que estiveram conosco, nossos irmãos, que não são piores do que cada um de nós, e nem melhores. Somos iguais perante Deus. Se Deus abandonasse um só de seus filhos, ele não seria bom. Ou por outra, seria muito mal. Porque como é que ele vai criar um filho para se perder? Quando Deus criou cada um de nós, ele sabia ou não sabia qual era o nosso futuro? Ah, não sabia. Se ele não sabia, como é que ele pode ser Deus? Ele não tem a onisciência. Sabia sim. Bom, se ele sabia, como é que ele vai criar alguém para se perder? Seria então mal. Porque nenhum pai terreno, como nós somos terrenos, criaria um filho para se perder. Você acha que um pai, uma mãe, que soubesse de antemão que poderia ter um filho que seria um criminoso, que se envolveria e enveredaria pelo mundo do crime, matando e causando prejuízo, sofrimento para todos? Você acha que esse pai, essa mãe, vão querer ter um filho assim? Não vão querer. De jeito nenhum. Um pai e uma mãe podem fazer tudo pelo filho, até dar a própria vida, se for necessário. Mas jamais desejar que ele seja condenado eternamente, condenado para sofrer para toda a eternidade, o que é um absurdo. Nós não sabemos nem o que é o tempo, quanto mais a eternidade. Acreditar que os mortos ou desencarnados, na linguagem espírita, não merecem a nossa prece, ou que essa prece não os ajudaria em nada, só porque não estão mais nesse mundo, é negar a bondade, a onisciência de Deus, ou até negar a existência de Deus. Será que Deus existe? Ora, se Deus não existe, para que justiça? Para que amor? São questões que nós levantamos para direcionar a nossa vida. Chico Xavier dizia: nunca deixe de falar em Deus para os seus filhos. É muito importante o conceito do supremo bem, do supremo amor. Esse conceito da perfeição suprema que dirige a nossa vida para um fim glorioso que todos nós, na nossa intimidade, aspiramos. Orar pelos nossos entes queridos é uma obrigação nossa e uma necessidade deles. Quando formos para lá, vamos sentir isso nas obras de Chico Xavier, por exemplo, as obras de André Luiz. A gente nota a importância que tem a oração para os nossos irmãos
que passam por mais diferentes situações na vida espiritual. Não oração espírita especificamente, qualquer oração de qualquer religião, ou mesmo daquele que não tem religião nenhuma, porque o que vale é o sentimento, é o amor que nós manifestamos quando estamos orando. São as vibrações com que nós agitamos os elementos espirituais que se conformam aos nossos pensamentos mais elevados para ajudar aqueles que mais precisam. Orar pelos que se foram, orar pelos mortos, como se diz na linguagem popular, é mais do que necessário. Então nós vamos encontrar isso, já falamos, vocês devem voltar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é no capítulo 27, item 19. Vocês vão encontrar aí esse tema mais detalhado, mais fundamentado na obra de Allan Kardec. Não perca essa oportunidade, porque essa questão de oração pelos que se foram é muito próprio da nossa vida. Todo dia nós temos pessoas que estão partindo para a eternidade. Nós temos que orar por eles. E nós vamos querer que orem por nós quando chegar a nossa vez. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma outra oportunidade. Que Deus os abençoe. O nosso tempo hoje se esgotou e esse foi o Quem Pergunta Quer Saber com José Benevides Cavalcante. Queremos saber o que você achou e já te convidamos para o próximo encontro. Toda segunda, às 9 horas da manhã, um novo tema aguarda por você. Perdeu o programa? Não tem problema. Você pode ouvir as reprises às 15 e às 21 horas na Rádio Meimei. E para ficar por dentro de tudo, acesse radiomeimei.com.br. Um beijo no coração e até lá! Se você gostou do programa, curta, compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Queridos amigos, em sintonia com o plano maior, vamos realizar e vivenciar o nosso Evangelho no lar. Permitir que os nossos pensamentos se conectem a algo sublime para acolhermos os emissários de luz e amigos celestiais que vêm em nosso auxílio, trazendo a paz e o equilíbrio de que tanto necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Do livro Urgência. Somente o amor. Cada criatura vive no centro das realizações dos seus próprios pensamentos, como a raiz da árvore se mantém sob o tronco e sob a ramaria que nutriu e desenvolveu. Todos estamos limitados, por isso, à extensão da onda mental que somos suscetíveis de criar e desenvolver. Ninguém penetrará o domínio das forças que não compreende. A percepção instintiva do irracional está longe de entender o palácio de princípios superiores que regem a vida dos homens, tanto quanto os homens se acham distantes do ingresso espiritual no santuário divino das leis que dirigem a vida dos anjos. Quem se encarcera na escuridão não segue além das trevas. Quem se rende ao mal com as dívidas do mal se confunde. É por essa razão que Jesus nos descortinou os horizontes do amor
como as únicas sendas capazes de alargar os limites de nossa comunhão com as fontes mais altas da vida. Somente quem auxilia sempre adquire o tesouro da simpatia com que pagará feliz o tributo da ascensão. Somente quem perdoa consegue libertar-se para as experiências de ordem superior. Somente quem exerce o ministério da fraternidade real encontra na terra o seu próprio lar e na humanidade a sua própria família. Somente quem ama quebra os grilhões da sombra. Ainda que com extrema dificuldade, ambientemos a plantação do amor no solo de nossas almas. Só o amor consegue romper as algemas de nossos compromissos com a animalidade, e só ele nos fará suficientemente fortes e valorosos para vencer os percalços e limitações do cubículo da carne, orientando-nos no caminho da sublimação imortal. Emmanuel. Finalizamos a mais um Evangelho no Lar. Agradecidos a Deus, o nosso Criador, a Jesus, médico de homens e de almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe amorada, por todas as bênçãos recebidas. Que a paz e a fraternidade seja emanada por toda a atmosfera terrestre como raios de luz através de nossas vibrações nesse momento tão sublime de mentes conectadas pela vitória do bem. Fiquem todos com Jesus e até amanhã, se Deus assim o permitir.